Abram as Bíblias de vocês, primeira carta, Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, versículos 10 e 11. Primeira de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 10 e 11. A gente falou, ou a gente vem trabalhando este capítulo 15, uma ministração antes da ceia. Vamos continuar trabalhando este capítulo 15 até este final de mês mesmo, porque para a igreja que de fato crê no arrebatamento, e para a igreja como todo, talvez este seja um dos capítulos mais importantes para se ler. Amém? E aí o versículo 10, versículos 10 e 11, diz a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isto que pregamos e nisto que crestes. Amém? Podem sentar, amados. Conceito lógico do Evangelho, conceito absoluto do Evangelho, conceito que de fato é proposto por toda a narrativa bíblica, como sendo uma proposta para cada crente fiel, é que se tem graça recebida, então tem que ter graça oferecida. Se tem graça que a gente compreendeu e que a gente tomou e que a gente abordou e que a gente traz isso como realidade de vida, também deve ter graça que tem que ser oferecida. Traduzindo, todos quantos são filhos da graça, todos quantos ouviram esta mensagem do Evangelho que nos permitiu a salvação pelo sacrifício de Cristo Jesus, temos que ter em nós não só a premissa de recebermos esta possibilidade da salvação, mas temos que ter em nós também a obrigatoriedade, a missão de estarmos anunciando e proclamando esta mesma graça. Esta é uma das grandes questões que já é resolvida dentro do conceito da fé cristã. Nenhum dos discípulos, desde o início da igreja, no livro de Atos, logo no capítulo 2, até a história da igreja e depois até a reforma protestante, principalmente com a reforma protestante, nenhum dos discípulos questionaram esta pauta ou esta condição, pois isto já é assunto resolvido. Principalmente quando Jesus está propondo, portanto, ide pregar o Evangelho a toda criatura. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em... E começa a mencionar aqui a amplitude da mensagem do Evangelho. A mensagem da cruz não está somente na mensagem da salvação recebida, mas também na mensagem da salvação proclamada, ou seja, recebi a mensagem da cruz, fiz profissão de fé, tenho em mim o aspecto da regeneração pela ação e pelo poder do Espírito Santo, logo estou capacitado para anunciar, para proclamar, para sair os rincões e anunciar que de fato este Cristo que me salvou também, este Cristo que me levantou, que me ergueu, que me reergueu e que me trouxe um suporte para sair e proclamar esta mensagem. E assim, irmãos, esta mensagem nos traz justamente a menção do que sou e o que nós somos, resultados do que Deus fez em nós. Mas também nos traz a questão do que o mundo pode vir a ser. E o que o mundo pode vir a ser? O mundo, por sua vez, ele pode ser o resultado da mensagem pregada por aqueles que já receberam e que já têm em si a consciência e a proposta da vida eterna em Cristo Jesus. Através da missão da igreja, o mundo pode ser alcançado. Através da missão da igreja, Deus continua amando o mundo. Através da missão da igreja, muitas pessoas ainda carecem e necessitam de receber esta proposta da salvação.
E assim, quando se fala da proposta da salvação, o aspecto da salvação está pautado dentro do que Paulo escreve aqui, mas de toda a narrativa dos evangelhos, da vida, morte e ressurreição de Cristo. Então, com muita naturalidade, basta tão somente você ter em si a acabativa e a abordagem de propor: olha, Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Se quiserem incrementar, como eu falei para vocês, de Daniel Berg, então este mesmo Jesus agora, ele foi para os céus e ele tem uma promessa de que vai voltar. Ele é bom, ele é misericordioso, ele salva, ele traz proteção e amparo, e ele guarda, porque ele tem uma proposta de vida eterna para cada um de nós. Todo ser humano não tem essa de olhar e perceber: olha, mas aquele não é digno, aquele outro é indigno, então eu penso que para aquele eu não posso falar, para aquele eu posso falar. A Bíblia está falando para você pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, proclamar em todas as oportunidades, em todas as circunstâncias. A parábola de Jesus é como a rede que é lançada ao mar e que se puxa todo tipo de peixe para a praia. Quem faz esta questão de separar quem vai ou não para dentro do cesto não somos nós, é Deus, mas a cada um de nós cabe a missão tão somente de estarmos proclamando esta mensagem. E quando esta mensagem, ela não pode ser uma mensagem totalmente prostituída, ela não pode ser uma mensagem contraditória, mas ela tem que ser esta mensagem pautada em cima deste aspecto da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. E se a gente compreende isto, e se a gente vive isto, e se a gente traz a compreensão na vida e no coração e na mente de que agora somos novas criaturas em Cristo Jesus, tudo quanto queremos é estarmos também proclamando e anunciando esta mensagem, porque de outra forma Deus não nos regeneraria para estarmos tão somente acomodados aqui dentro e principalmente despreocupados com a manutenção, com a preservação e com a assistência que todos nós temos que dar e ter no período de culto e de celebração ao Senhor. E se falta esta questão da manutenção, ou seja, eu tenho que estar na igreja, porque não estou. Eu tenho que estar evangelizando, porque não estou. Eu tenho que estar fazendo a diferença, porque eu não estou fazendo a diferença. De alguma forma, isto vai nos trazer aqui uma questão bem salutar. Será que de fato temos crido naquele que de fato morreu por nós para nos salvar e nos redimir e nos purificar? Será que de fato temos em nós a certeza de que um dia Cristo há de voltar para o seu povo, para a sua igreja? Ou será que em se partindo desta vida, estarei partindo para o nada? Ou será que tenho em mim a garantia, a certeza de uma vida que é eterna? Porque esta é a mensagem deste capítulo 15. E eu dividi esta mensagem com 3 propostas bem simples, irmãos, dentro destes únicos 2 versículos: a compreensão da graça, a proclamação da graça e a missão da graça. Porque então tudo quanto Paulo está falando é justamente isto. E todos quantos compreendemos a mensagem transformadora da graça em Jesus Cristo, trazemos em nós a mesma proposta do apóstolo Paulo: mas pela graça sou o que sou. Militância LGBTQI+, pega esta proposta, mas pela graça sou o que sou, para afirmar: Paulo era homossexual. Mas quando Paulo está afirmando aqui, ele está propondo: olha, sou aquele que foi remido, aquele que foi redimido, aquele que, por mais que tenha lutado em favor da religião judaica, não alcançou a possibilidade da salvação. Mas aquele que foi alcançado pelo próprio Cristo, hoje tem esta capacidade de proclamar abertamente este evangelho. E ele está falando: olha, se vocês prestarem bem atenção, eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos. Sou o que sou. E nesse contexto, olhando para a igreja e olhando para nós,
Podemos atestar a mesma capacidade. Pela graça somos o que somos. Porque nós somos salvos. Somos santos. Nós somos remidos. Nós fomos redimidos. Nós somos transformados. E tudo isto mediante o sacrifício do Filho de Deus que nos amou, que se entregou. Esta mensagem, ela deve gerar em nós consciência. E esta consciência não é de ocultar, mas de proclamar. Ou seja, sei que sou este que foi adquirido pelo reino de Deus. Logo, esta mensagem não pode estar totalmente fechada, se é que ela pode estar fechada, mas ela deve ser proclamada. Uma mensagem a ser anunciada, uma mensagem para alcançar aqueles que ainda estão perecendo neste mundo e que ainda estão carentes de ouvir uma mensagem de salvação. Somos diferentes do mundo. Por isso que podemos falar para o mundo. Mas todas as vezes que nos nivelamos com o mundo, perdemos a nossa legitimidade. Todas as vezes que praticamos o que o mundo pratica, não temos em nós nenhum tipo de legalidade. Mas a nossa diferença, a nossa proposta de ser o que somos, pelo sacrifício de Jesus, atesta de tal forma em nós, para que o mundo possa perceber em mim, em você, em cada um de nós, que temos a possibilidade de anunciarmos algo que o mundo não conhece. Porque não éramos conhecedores. E passamos a conhecer, mediante o sacrifício do Filho de Deus, que nos amou. E a mensagem da cruz, ela está pautada única e exclusivamente na vida eterna, irmãos. Deus não está te prometendo cargo, Deus não está te prometendo salário, Deus não está te prometendo prosperidade, Deus não está te prometendo ser bem-sucedido, Deus não está te prometendo, compreendam isto, colocar você por cabeça e não por cauda. Isto é uma mensagem de época, contextualizada para o livro de Deuteronômio, serve para a nação de Israel naquele tempo, não serve para nós hoje, porque então o Senhor nos tem chamado para sermos totalmente diferentes, trazendo em nós esta capacidade de proclamarmos a mensagem da cruz. Esta é a razão de não poder ocultarmos esta mensagem, mas proclamá-la. E uma questãozinha bem simples. Domingo passado para hoje, 7 dias. Para quantas pessoas você conseguiu falar que Jesus te ama? Para quantas pessoas você conseguiu falar, olha, Ele morreu por você. Ele ressuscitou por você. Ele te salva. Ele resolve os seus problemas e os seus dilemas mais profundos. A compreensão da graça nos leva justamente a isto, a propor que se tem um trabalho a ser realizado. E se tem um trabalho a ser realizado, cabe a nós estarmos executando esta missão, porque aqueles outros que vieram antes de nós, por executar esta missão, nos trouxe para dentro da fé, para o bojo da salvação. E aqui o apóstolo, ele compreendeu que se teve salvação e se teve transformação, o mundo precisa saber. Se você é salvo, se você é regenerado, se você é santo, se você é nova criatura, se o Espírito Santo habita em você, se você tem relacionamento íntimo e profundo com Deus, se você compreende de Deus, se você compreende daquilo que a própria palavra de Deus se revela a você, e se você não proclama, de alguma forma você está pecando grosseiramente contra o Senhor. Porque esta mensagem, ela é tão grande, ela é tão profunda, ela é tão ampla, que ela não pode ser contida dentro de um ser humano. Ela tem que ser proclamada para outros mais. Quer seja no seu ponte, no seu local de trabalho, no seu local onde você pega a sua lotação para ir trabalhar,
quer seja para o seu empregador, para o seu empregado. A missão de cada um de nós é estarmos proclamando, porque o mundo precisa saber disto. Porque o mundo está em crise, porque não sabe disto. Porque o Brasil está tripartido, pandemia de um lado, corrupção do outro e política do outro, porque o mundo não sabe disto. E o que nós estamos fazendo de diferente para anunciar ao mundo? Tão somente chegar e mostrar a nossa cara, mostrar a nossa postura, a nossa atitude, a nossa ética cristã, a nossa capacidade de mostrarmos que não somos melhores, mas somos diferentes, e que temos em nós uma mensagem que não é nossa, mas é uma mensagem que o próprio Deus pôs nos nossos corações para proclamá-la e para anunciá-la. O colega de trabalho que nunca ouviu falar do Evangelho, e você é crente. Pessoas que estão em leitos de UTI, enfermarias, pronto-socorros, em hospitais de urgência, carente talvez mais de querer ouvir uma mensagem de conforto e de vida eterna do que de receber cloroquina ou qualquer outra possibilidade, ou até mesmo a imunização de uma vacina. Quantos não estão aí perecendo na expectativa de que alguém vai e anuncie: Jesus te salva, que já é o suficiente. Mais de 460 mil pessoas morreram por esta pandemia. Eu tenho certeza que no máximo 10% desse povo morreu certo, de que estavam e que tinham guardado o seu bom tesouro. Quantos não morreram sem nunca sequer ter ouvido alguém chegar e falar: Jesus te ama e quer te salvar? A compreensão da graça é que, se você foi alcançado pela graça, você proclama esta graça, porque você é o que é. E nisto você tem que louvar e agradecer a Deus. E Paulo está falando justamente isto: mas pela graça sou o que sou. E neste contexto, quando trazemos esta possibilidade de render graças a Deus pelo que Ele fez em nós, com certeza haveremos de render graças a Deus posteriormente pelo que Ele há de realizar por cada um de nós. A obra de Deus, ela nunca pode ser inacabada. Aquele que fez a boa obra, a Bíblia diz que Ele está trabalhando para fazer com que ela seja completa até o último dia. Cabe a nós, amados, cabe a você. Não é missão de um homem só, como eu falei para vocês, não existe um exército de um homem só. Ninguém vai à guerra às suas próprias custas. Este povo é chamado de unidade, de comunidade, corpo de Cristo, que vive em harmonia, justamente para isto, para receber aqui e anunciar lá fora. Alimentar aqui e alimentar aqueles que estão passando necessidade de ouvir uma palavra espiritual para saciar as suas almas lá fora. Compreensão da graça é isto. A proclamação da graça e a necessidade de levar esta mensagem ao mundo que perece nas trevas e na vaidade dos seus pensamentos. Perece pelos pecados herdados de Adão. E quando a gente fala pecados herdados de Adão, bom, mas eu tenho em mim a consequência dos pecados herdados de Adão, ainda tenho mais, porque aquilo que herdei de Adão estou praticando como ato pecaminoso também. Então herdei de Adão e pratico. Herdei o pecado de Adão, estou praticando cada vez mais, caso não seja avisado. Caso seja um desavisado. E aqui, quantos estão perecendo no mundo porque são desavisados? Não chegou ninguém para falar: Jesus salva. Avise o mundo. É missão de cada um de nós proclamarmos ao mundo. Avise o seu vizinho. Avise o enfermo. Avise aquele que está querendo fazer qualquer coisa tola. Avisa que existe um Deus
que amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, e que talvez qualquer outra possibilidade seja fora do contexto real para a vida eterna. A proclamação do Evangelho, ela tem que ser um fato que traz em si já uma perspectiva contínua. Estamos aqui, somos filhos da graça, podemos gerar outros mais, porque aquele que começou a anunciar lá atrás, chegou até nós. Esta é a razão de a fé cristã ter 21 séculos de existência, e de ter reinos e de ter muitos reinos, que combateu contra a igreja e não conseguiu dissolvê-la e nem exterminá-la, porque nós temos uma mensagem para proclamar, e esta proclamação, ela tem que chegar aí nos rincões, nos locais mais isolados ou mais profundos e mais distantes possíveis. Amém? Estão compreendendo isto, irmãos? Pessoas desavisadas de que Cristo salva estão perecendo. E nós, avisados de que Cristo salva, não estamos fazendo nada. E a maioria de nós falamos é porque nós não temos tempo. Tudo que nós temos é tempo. Deus nos deu tempo. Deus nos permitiu até uma pandemia que já vai para 2 anos, para você ter todo o tempo do mundo para anunciar e proclamar esta mensagem do reino, esta mensagem do Evangelho. Ele vive, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à direita de Deus, ele vive, ele quer salvar, ele quer livrar da maldição do pecado e da morte. É missão de cada um de nós proclamarmos e anunciarmos isto. Assim a vida do mundo está em nossas mãos. A morte do mundo será cobrado de cada um de nós, que quando tendo a oportunidade de proclamar, não fizemos. Bom, mas isto não é para mim. Então você não foi salvo. Você não foi remido. Você não é nova criatura. O Espírito Santo não habita em você. Você não creu no sacrifício de Jesus. Esta mensagem é para cada um de nós. A vida do mundo está em minhas mãos. Mas o sangue do mundo também pode estar em minhas mãos. Enquanto você proclama, tem pessoas sendo avisadas. Enquanto você deixa de proclamar, próprio Deus vai cobrar de você por cada vida que perece, e você teve a oportunidade de falar alguma coisa e optou em fazer silêncio, em se calar, se reservou ao direito constitucional do silêncio, porque eu não posso levantar provas contra mim mesmo, mas a prova que você levanta contra você, ou a favor de você, é que você é crente, você tem uma mensagem de salvação, você não concorda com todas as práticas que o mundo pratica, e você tem que anunciar esta mensagem, porque tudo tem que testificar ao seu favor. Satanás sabe quem você é, Deus sabe quem você é, as trevas te conhecem. A proposta é que Deus, Ele te capacitou para proclamar. E a proposta também é que Satanás está tentando bloquear ou criar contextos para você não anunciar. E a gente põe um bocado de contextos e propostas. Eu sou tímido, eu não sei falar. O outro parece ser um intelectual, mas não estamos medindo intelectualidade, estamos falando de vida eterna, aquilo que traspassa a possibilidade da mente humana, do homem natural, e aquilo que pode encontrar guarida no coração deste homem, para que posteriormente ele possa ser salvo. A mensagem do Evangelho não precisa de cultura para anunciar, precisa de convicção. Se você é salvo, você proclama, e com muita facilidade.
Esta é a razão da afirmação do apóstolo. Ele está falando o seguinte: antes eu trabalhei mais do que todos eles. E depois ele continua falando: se bem que não fui eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Talvez a razão pela qual Paulo não entra em estresse, não estafa, não tem que fazer terapia. Talvez a razão pela qual Paulo também, ele mesmo tendo em si desânimo, ele fala: a mim cabe a responsabilidade de pregar este evangelho. Se faço de boa vontade, tenho galardão. Se não faço de boa vontade, ainda assim me resta uma responsabilidade. Porque quem nos conduz, e quem nos induz, e quem nos capacita, é o Espírito Santo, irmãos. E quando ele propõe ter trabalhado mais do que todos, se é que eu de fato tenha trabalhado, mas sim a graça de Deus que habita em mim, então significa propor que você não tem que ter esforço seu para anunciar o Evangelho. Você tem que ter a compreensão do esforço do Cristo que foi à cruz por você, porque o Espírito Santo faz o resto. Você se torna alguém que proclama, que anuncia e que não deixa ninguém por si mesmo, por você mesmo, perecer. Você anuncia. Caso o desavisado queira compreender a verdade, você ganhou. Caso não queira, Deus não te cobra o sangue deste inocente. A missão da graça, irmãos. Todavia não eu, mas a graça de Deus que habita em mim. Ou na versão que eu gosto, esta versão mesmo que estou lendo, King James, que está em mim, ou comigo. A missão da graça de Deus: levar salvação, capacitação para o cumprimento desta missão dada pela ação e pelo poder do Espírito Santo, de maneira que a missão seja imprescindível. Se eu oro, se eu consagro, se sei que Deus me ouve, se sei que de fato passei pelo processo da cruz, se sei que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, se sei que agora sou tomado como filho adotivo, mas com uma proposta interessante, porque aquele que me adotou, ele me regenerou. Se ele me regenerou segundo aquilo que o Espírito Santo é, do ponto de vista da santificação. Então eu não sou filho adotivo, a Bíblia está falando isto, e se eu sou regenerado, eu fui regenerado para ser segundo a imagem daquele que me amou, daquele que se entregou por mim. Falei isto 2 semanas atrás, estou afirmando isto outra vez para vocês, para que possamos ter em nós a certeza de que de fato quando saímos para proclamar ao mundo, é a graça de Deus que está nos capacitando para que a missão possa ser uma missão imprescindível. Homens falham em missões, cristão não pode falhar na sua. Homens falham na política, o servo de Deus é imprescindível, ele não pode falhar na sua missão. A nossa missão não é ser político, nem mediador de políticos. A nossa missão é sermos de fato e de verdade, vaso de Deus, boca profética, que anuncia e que proclama salvação. E se Deus te constituir para isto, que anuncie até juízo contra corruptos, contra corruptores, contra aqueles que praticam a iniquidade, contra aqueles que tiram o direito do órfão, da viúva e do estrangeiro. É o que a Bíblia está falando. Você tem uma missão, e aquele que te capacita te fez totalmente capaz para que esta missão seja imprescindível. É missão da igreja proclamar esta mensagem da salvação. É missão da igreja ser diferente do mundo. O mundo está polarizado, o Brasil está polarizado. Polo, esquerda, direita. O mundo está assim. E a gente traz isso para dentro da igreja. Polo. Então, polo esquerdo, polo direito. Tem crente que vai para este, tem crente que vai para este. E Cristo está aqui te chamando. Proclame, anuncie.
fale da salvação. A sua missão é esta. Mas eu não vou com fulano de tal porque ele polarizou e eu também polarizei. E nós estamos totalmente em polos diferentes. Não podemos sair para proclamar a verdade do Evangelho. E o que me vem à mente é que se você conseguiu polarizar a igreja, não tem salvação para você. Porque o Cristo que nos chamou, nos amou, nos uniu, nos integrou, nos fez membros do corpo de Cristo. Como a gente racha o corpo de Cristo e joga um lado para a esquerda e outro para a direita. Estão entendendo a gravidade, amados? E nós atestamos, mas eu sou crente. Em quem? Me perdoe a franqueza, mas eu vejo pessoas indo para a militância política e não vejo pessoas vindo para a igreja, e que são da igreja, que foram batizados aqui. Eu vejo pessoas pondo bandeira, verde, amarelo ou vermelha, com símbolozinho de esquerda, no capô do carro, mas eu não vejo ninguém pondo adesivo, Jesus te salva. Igreja de Cristo, MVA, uma família que ama você, ninguém põe. Talvez você possa até dizer, então me dá um adesivo. Mas quem comprou um adesivo, uma bandeirola para pôr no capô do carro, fui eu ou foram vocês? Quem está fazendo militância de esquerda e de direita? Sou eu ou é vocês? Quantos de vocês me viram tecer um comentário político, se não do ponto de vista de ciências políticas, dentro de rede social, Facebook e assim por diante? Você não é de esquerda, você não é de direita, você não é de centro. Caso você queira ter juízo, você é cristão. E que não entra em rede social para discutir e brigar com outro cristão. Mas que compreende que rede social talvez tenha sido uma grande oportunidade que Deus nos deu para termos esta missão, a missão da graça. E trabalhar e propor, olha, todavia não eu, mas a graça de Deus que habita comigo. O mundo só nos ouvirá se formos diferentes. O mundo tem que olhar para a igreja e perceber que ela não tem viés ideológico. A igreja é o corpo de Cristo na face da terra, com uma missão única e exclusiva: proclamar o reino de Deus e anunciar a sua justiça. E falar para o mundo, Jesus, Ele viveu, Ele morreu, ressuscitou, está à direita de Deus, para alcançar e para redimir e para trazer vida eterna para todos aqueles que vierem a crer na sua mensagem e no seu sacrifício, ser justificado e transformado. O mundo está carente de gente transformada. O mundo está carente de uma igreja que seja sal e luz. Senão a gente não logra êxito nesta nossa mensagem. E aí Paulo ele está falando o seguinte, irmãos: então ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ele está falando, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, mas eles trabalharam também. Ainda que eu não tenha trabalhado, ainda que tenha sido a graça que tenha me levado a isto, então não tem cansaço. Mas o importante, ele está falando para a igreja de Coríntios, é que vocês estão aqui. Se foi eu, se foi Paulo, se foi aqui Barnabé, se foi o próprio Lucas, ou se foi a um outro, Pedro mesmo, que trouxe a mensagem para vocês, que bom, que maravilha. O problema é que de fato nós falamos para vocês do Evangelho e vocês aceitaram a fé cristã, é o que ele está falando neste contexto.
Mas em Gálatas ele está falando: e se vocês tentam remontar o velho rudimento, vocês começaram no espírito, estão terminando na carne. E nós não podemos remontar o velho rudimento, porque eu sei quem eu era antes de Jesus. Você sabe quem você era antes de Jesus. Todos nós sabemos quem éramos antes de Jesus. E cabe a nós ter esta missão, esta oportunidade. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou dentre os mortos para a salvação dos que creem. Cabe a nós termos esta oportunidade missiológica, ou de missões, ou querigmática, de proclamar o reino de Deus e de avisar o desavisado: olha, do jeito que você está indo, você vai para o inferno. Jesus te salva, Ele quer te dar uma vida totalmente diferente. Foi assim que vocês vieram para a fé cristã, porque Paulo trabalhou, os apóstolos trabalharam, e nós fomos aqueles que creram na mensagem do Evangelho. Fechando esta mensagem, irmãos, quem compreendeu a graça de Deus em Cristo Jesus, não cessam de proclamar esta mensagem, como sendo missão da igreja anunciar. Ele viveu, Ele morreu, Ele ressuscitou. Nós, em Cristo Jesus, também vivemos, morremos e ressuscitaremos, totalmente livres das garras da morte, do pecado, e certos da vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Fala, povo de Deus! Já estão disponíveis as nossas xícaras personalizadas. Os que se interessarem, deixem um eu quero nos comentários do vídeo abaixo, que logo logo a gente entra em contato.